Eu nunca imaginei que fosse daquele jeito, ou talvez eu não quisesse ver diante do escuro a verdade. Uma vez eu fui pro cinema com meus primos e a gente pegou uma sessão muito tarde. Tipo, era a última sessão e na hora de comprar o ingresso eu optei por escolher um filme diferente deles, porque na verdade eles gostam de um tipo de filme e eu gosto de outro tipo. E como já era previsto, eu ia sair antes e iria ficar esperando eles por mais ou menos 2 horas. Haja sofrimento. Eu saí da minha sessão e sentei em uma parte que era visível para que quando eles saíssem eles pudessem ver e ver que estava tudo bem, estavam seguros. Para. Vocês acham que eles se sentiam seguros comigo ou eu me sentia seguro com eles? E que finalmente iríamos para casa, juntos. O shopping estava em manutenção, então tinha um cheiro muito forte de produto químico, e como vocês sabem, eu sou alérgico. E eu optei por voltar para a área do cinema. E quando eu voltei, eu me deparei com um cenário assim meio estranho, porque não tinha mais aquela dinâmica frenética dos cinemas. Quando você vai ver aquelas pessoas indo e vindo, ver os funcionários atendendo as pessoas indo para salas, ou indo embora, saindo das salas. E eu não vi mais isso. O que eu vi foi poucas pessoas e os funcionários indo embora. Apenas. Eu fui ao banheiro e quando desci, eu vi que o número de pessoas tinha reduzido ainda mais. Então, com meu coração muito fraternal, eu fui procurar a sala dos meus primos, afinal eu estava um pouco preocupado também, porque apesar de eles já terem uma certa idade, você fica preocupado. Eu não poderia voltar, na verdade, para a área que eu estava, porque tinha esse cheiro forte, e também qualquer outra área já estava vazia do shopping. Então, o mais seguro era ficar no cinema, onde tinha poucas pessoas, mas ainda tinham pessoas. E eu fui procurar a sala deles e me deparei com uma sala que tinha o mesmo filme que o deles e a mesma configuração, dublado, que era uma sala pequena. E quando a gente foi comprar o ingresso, eu percebi que a sala deles era, tipo, enorme, assim. Então eu assisti uma parte do filme, eu sei que talvez eu seja preso por conta disso, ou talvez nunca me deixem entrar numa sala de cinema. Mas eu assisti só um pouquinho, tá? 5 minutos, acho que não dá pra ser preso, não. Acho que dá pra pegar uma pena de quantos anos, mais ou menos? De 2, 3 anos. Nossa. Mas enfim, eu saí da sala e eu abri algumas salas e eu vi que as sessões já estavam finalizando. E finalmente eu encontrei a sala deles, depois de um tempinho. E eu pude assistir o filme até a parte onde eu tinha parado na outra sessão. Talvez a minha pena aumente por mais uns 3 anos aí. Não sei, talvez realmente eles não me deixem mais entrar nos cinemas. Mas às vezes é bom a gente quebrar as regras, então... Não, assim, é claro que você não pode entrar na sala de cinema sem pagar. Porque isso é proibido. Não façam isso, crianças. Por favor. Mas eu fiz isso porque eu estava mais preocupado com meus primos e, como eu disse, o cheiro estava forte e era o único local que eu me senti mais seguro por ter pessoas. Eu saí da sala deles e, novamente, fiquei entrando e saindo de algumas salas e eu percebi que algumas suas sessões já tinham sido finalizadas e elas já estavam completamente vazias. E eu senti um certo medo, como se estivesse naqueles filmes de terror, sabe? E que aparece a pessoa com a máscara do pânico, mas ainda bem que não apareceu ninguém. A vida é assim, muito previsível, mas às vezes ela surpreende a gente. Temos que ter muito cuidado. Mas eu fiquei com certo medo, porque não do escuro, talvez um pouco, mas daquela nova perspectiva. E se a gente parar pra pensar um pouquinho, isso é com pessoas, com situações, com lugares que de uma hora pra outra elas mudam, sabe? E o que a gente tende a fazer? Ficar com medo. Pois é, ficamos com certo medo disso. Porque essa nuance faz com que possamos ver as coisas às claras e talvez a duras penas. E, bem, é difícil, porque esse novo, no caso do cinema, a verdade é que as portas elas vão se fechar, as luzes elas vão se apagar, e de tal modo que, pra mim, se eu me colocasse no meio daquela sala e visse aquele lugar, realmente eu teria a sensação de que ele era familiar, de que eu achava que o conhecia, quando na verdade eu não conhecia.
era apenas aquilo que ela mostrava ser. Porque, obviamente, quando eu vou pro cinema, eu tenho a pretensão de ver um filme e lá vão ter várias pessoas, ou talvez não. Essa analogia podemos colocar em situações, por exemplo, defendemos um lado quando na verdade não paramos nem para pensar na outra perspectiva, com Amores Encantados, não tão encantados assim. É bem certo que é bom viver no conto de fadas, porque senão ninguém iria querer. Mas eu posso dizer que é melhor a gente viver num conto de fadas tendo noção de onde estamos pisando, sabe? E é realmente aquele papo de avó, que no fundo tem uma verdade, para tomarmos cuidado com quem a gente anda, para onde a gente vai, ou para não se meter em nenhuma confusão, e às vezes é inevitável, nós vamos se meter em confusões, porque a vida, eu enxergo ela como se fosse um suco, uma mistura de suco de laranja com morango. Às vezes ela vai se mostrar um pouco azeda e às vezes um pouco doce. Mas essa é a mistura perfeita. É bem certo que nós vamos sofrer. Não tem pra onde correr. Isso faz parte do processo de amadurecimento do ser humano para que a gente possa ter uma boa evolução. E quando eu falo isso, é que às vezes nós vamos achar uma coisa de determinado lugar, determinada situação, determinada pessoa, e quando no fundo eles vão nos oferecer uma maçã, e que ela parece ser atraente, quando na verdade ela é envenenada. Fica a reflexão. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, comenta se você já teve alguma experiência ruim, e que você achava que isso era de tal modo, quando na verdade era de outro totalmente diferente. E compartilha, talvez outras pessoas possam compartilhar suas experiências também. Bem, essa semana eu optei por fazer um papo mais reflexivo, diferente dos outros, que estavam mais dinâmicos. Mas eu quero saber se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Deixa nos comentários, como sempre, o feedback de vocês é super, super importante. E obrigado por assistirem. Tomem cuidado, façam aquilo que vocês acreditam, com respeito, prudência, porque no final do dia, tudo vai se resumir a vidas. Então, tomem muito cuidado. É isso. Eu espero que vocês possam ver Diante do Escuro, e eu tenho outra história sobre cinema pra contar pra vocês, mas talvez um dia.